Desassentar, irmãos. Vamos assistir. Então, eu vou falar um pouco sobre o testemunho da minha vida. Eu passei minha vida jovem curti o máximo que eu pude. Eu vinha para a igreja, mas era aquele cristão de só vir para a igreja e assistir o culto. Eu assistia o culto, eu não prestava um culto para o Senhor. E nisso minha mãe sempre insistiu para eu vir para o culto, sempre pediu para eu ir para o culto. Assim, não implorava, mas pedia, vamos para o culto, vamos para a igreja, é bom e tal. Eu vinha. Só que chegou um determinado momento que eu não quis mais. E aí eu parei de vir, vinha só assim, uma vez no mês, passava 2 meses sem vir. E nisso minha mãe continuou orando para que eu voltasse para o Senhor. E em determinado tempo, quando eu saí do colégio, tive algumas decepções. E eu falei, pronto, agora eu vou... Tive algumas decepções, agora eu vou curtir a vida, não quero mais saber de igreja não. E quando chegou perto do carnaval, eu falei pra minha mãe bem assim, mãe, eu não quero ir pro retiro não da igreja, esse ano eu vou curtir com meus amigos. E aí minha mãe falou assim, ficou calada a princípio, só que quando chegou perto do retiro ela falou, não, vamos, vai ser bom e tal, vamos só essa vez. Aí eu falei, não, eu vou pra agradar minha mãe. No meu pensamento foi isso que eu pensei, vou pra esse retiro pra agradar minha mãe. E nisso, fui pro retiro e eu fiz um desafio a Deus. Quem sou eu para fazer isso, né? Eu fiz um desafio a Deus. Deus, se for para você me tocar, me toque nesse retiro. Porque esse retiro vai ser um divisor de águas. Ou eu me volto totalmente para ti, ou eu largo de vez o evangelho. E aí eu fui pro retiro e eu também me dediquei ao máximo no retiro. Larguei celular, larguei tudo. Fiquei focado somente no que Deus tinha para falar comigo naquele retiro. E chegando lá, teve um dia de culto e tal, e um determinado culto dos jovens, Daniel Abreu, ele deu uma palavra e ele falou bem assim, que muitas das vezes ele estava lá no louvor e olhava para a igreja estava totalmente dispersa, e isso entristecia o coração. E eu, nesse dia, eu tomei uma decisão, falei, Deus, me toca para que eu não fique disperso nessa noite, que ia ter um culto na noite, e eu pedi para Deus me tocar naquela noite. E eu fiquei pensando, depois disso, o culto foi de tarde, dos jovens, eu fiquei pensando só nisso, fiquei brincando, brinquei, mas só fiquei pensando nisso. Quando chegou no culto à noite, Deus me encheu de unção naquele dia, de um jeito que eu nunca tinha sentido, algo inexplicável. Depois desse dia, acabou o retiro, eu fui para casa e eu falei com Deus, Deus, agora eu quero servir verdadeiramente a Ti. Não quero deixar mais as coisas do mundo entrar na minha mente, não quero mais me voltar para as coisas do mundo. E desde esse retiro, eu sirvo a Deus verdadeiramente. Não foi fácil, não foi de uma hora para outra. Acabou o retiro, eu mudei completamente. Não, foi uma caminhada. Isso já tem 2 anos, e creio que Deus tem me mudado. Eu busco sempre estar fazendo as coisas para Ele da melhor forma, e depois desse dia, depois que eu decidi verdadeiramente seguir a Cristo, nada do que eu fazia antes passava despercebido. Quando eu pecava, eu sentia algo no meu coração que aquilo era ruim, entendeu? Que eu devia pedir perdão a Deus. E antigamente não. Antigamente eu pecava e pequei e acabou. Tá tudo bem. Mas depois desse dia, eu parei com isso e voltei. Falei, Deus, eu quero me espelhar em Ti e fazer a Tua vontade. E desde então, é assim que eu tenho vivido.
É assim que eu aconselho os jovens a viver e a igreja a viver assim. E é isso, esse é o meu testemunho. Eu faço parte aqui da Embaixada Shalom, você ainda que não faz parte, venha fazer parte dessa família. Às terças-feiras temos culto às 7h30 da noite e às quintas também, às 7h30 da noite. Nos domingos temos EBD às 9 horas da manhã e 6 horas o culto da família. Venha fazer parte da Embaixada. E que você gostaria de compartilhar com outras pessoas, com outros irmãos, com pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus, do que Deus fez na tua vida. Amém? Glória a Deus. Amados, abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Todos encontraram, digo amém. Quem não encontrou, pode olhar para o telão que já está lá na tela. Diz assim a palavra de Deus: Jesus disse. Quem disse? Quem disse? Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Amém? Glória a Deus. Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Amados irmãos, quando nós chegamos nesse texto, aqui é exatamente o momento em que Jesus está passando pela crucificação. É o momento em que Jesus está sendo crucificado. É o momento em que ele está sendo passado pelo rolo da humilhação, menosprezado, escarnecido, cuspido, a tal ponto de que aquela multidão enfurecida, Pilatos, ali na frente, tentando até de certa forma libertar Jesus, ele olha e diz: eu não vejo nesse homem mal algum. Mas a multidão enfurecida, ele grita: crucificam. Em outras traduções tem um texto ainda pior: mata ele. É assim que está no texto. Abram suas Bíblias em João, capítulo 19, João capítulo 19, versículo 15, você vai ver como gritava parte dessa grande multidão. Amém? Sendo entregue como ovelha muda, sem defesa, sem querer do nosso mestre, ele estava dando a vida dele por mim e por você, e em meio àquela euforia daquela multidão gritando: mata-o, crucificam, ele olha, de certa forma, e diz: e realmente não sabiam. Eu preguei no domingo anterior e trouxe algo para vocês.
Quem colocou este grito então no coração destas pessoas? Alguém podia dizer bem assim: foi o diabo. Foi o diabo. Não vou discutir com você. E se nós olharmos também do ponto da onisciência de Deus, que escreveu um plano perfeito e disse: esta é a hora que a multidão vai se enfurecer e vão pedir que Jesus seja morto. Para que o plano perfeito de redenção, para que o plano perfeito que Deus escreveu se cumprisse. Amém? Para que o plano de redenção viesse a ser executado. De um lado, os que crê. De outro, os que crê também, que foi o diabo que botou. Se o diabo soubesse que matando Jesus, você e eu teríamos. Mateus capítulo 6, versículo 12, está escrito algo estarrecedor. 6, versículo 12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Perdoa de tal forma, Senhor, assim como eu perdoo o meu semelhante. Ainda no século 21, pessoas que conhecem os escritos sagrados, pessoas que conhecem da palavra de Deus, ainda usam o termo: eu te perdoo, mas com você eu não quero conversa. Ainda tem gente que trava uma batalha, mesmo conhecendo as escrituras. Eu já aconselhei pessoas no meu gabinete, mas Itamara, minha esposa, e eu vi pessoas dizendo: eu não consigo perdoar. Ainda tem pessoas que estão doentes, porque não são capazes de liberar perdão. Segundo a medicina, muitas das doenças psicossomáticas é a ausência de perdão. Quando nós poderíamos aprender a liberar perdão, aquilo gera uma mágoa, aquilo gera uma raiz de amargura, aquilo gera dentro de nós uma enfermidade e um problema, porque somos incapazes de liberar perdão. Nada se compara ao perdão de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nada se compara à dor que o nosso mestre passou. Não há comparação. Nem a traição de um marido, nem a traição de uma esposa, nem a traição de um sócio em uma empresa, nada se compara ao que Jesus sofreu de humilhação. E se Jesus foi capaz de perdoar no momento que ele estava sendo injustamente entregue naquela cruz do Calvário, nós também podemos perdoar. Nós podemos aprender a avançar no tempo e liberar o perdão para aqueles que nos machucaram, para aqueles que nos feriram. Eu sempre digo: a única pessoa que não vai me machucar é o André. O André nunca vai conseguir me machucar. O André Lima nunca vai chegar para me ferir. Alguém conhece o André Lima? É por isso que ele não vai me machucar.
O seu amigo, ele vai lhe machucar. O seu irmão, ele vai lhe machucar. Por quê? Porque quando a coisa aperta, ele vai dizer simplesmente: eu vou ter que liberar essas palavras. E ele vai machucar exatamente o amigo que está perto dele. E amigo é para essas coisas. É para escutar aquilo que não gostaria de escutar. É para ouvir aquilo que não gostaria de ouvir. Mas é também para dizer assim: olha, meu irmão, perdoe, me desculpe, porque eu estava num dia terrível. Pastor Delcio está aqui comigo. João Ângelo está aqui comigo, missionário João Ângelo. Ele viu no grupo da UMES, no grupo dos pastores esses dias, não foi? Uma briga terrível, terrível entre dois pastores. Mas brigaram mesmo, discutiram de um terminar xingando o outro. Para quem? Para o administrador e para o presidente. Meu presidente, você tem que tirar fulano daí de dentro, porque senão quem vai sair sou eu. E eu disse: e o que é que eu tenho a ver com essa briga? Calado estava, tirei um, e cortei ele, e fui a ele e disse: meu amigo, meu irmão, eu lhe tirei do grupo para a briga não ficar pior. Mas olha, eu te amo, viu? Ah, não sei o que, quem manda no grupo é ele. Eu cheguei e disse: não, quem manda no grupo é Jesus Cristo. Está na hora da gente chamar Jesus Cristo para o grupo. Não acha não? Ele chegou e disse: acho. Eu cheguei e disse: eu gosto de você. Mas a coisa esquentou, sem necessidade. Então vamos fazer o seguinte: vá até o seu irmão, que também é pastor, porque Jesus disse: eu não tenho nada a ver com isso, vá resolver seu negócio. Eu cheguei e disse: vá lá, peça perdão, você extrapolou um pouco. Extrapolou, ele também extrapolou. Pede perdão, volta na boa, depois volta para o grupo e vamos dar um exemplo de cristianismo para todos que estão assistindo essa triste cena. Ele chegou e disse: valeu, meu pastor, o senhor está certo. Fui ao outro: ei, bonito, né? Não, calma, não vamos puxar o passado, é daqui para frente. Já chamei o dono do grupo para o grupo. Quem é? Eu disse: Jesus. Já está lá no grupo querendo saber qual é a nossa atitude. O meu irmão vai ligar para você, vai lhe pedir perdão. E você vai fazer o quê? Buscar arenga, perrenga. Você vai chegar e vai dizer: também errei. Vamos nos abraçar, vamos envergonhar o inferno, vamos pisar na cabeça da serpente. Maior perdão Jesus deu na cruz do Calvário. Amém? Ele chegou e disse: o senhor está certo. Cheguei e disse: que é isso, rapaz? Nós já aprendemos sobre perdão e sobre amor. Você não está vendo não que Jesus está provando a gente e que o diabo está querendo que a gente continue brigando sem necessidade? Já posso botar o outro no grupo? Ele disse: pode. Vou ligar para ele. Ligou, fizeram as pazes, botei no grupo. O que foi que eu disse? Ei, segue o segundo tempo, bola está rolando, vamos em frente. Acabou-se. Os dois hoje estavam brincando, você viu? Brincando, normalmente. E quem foi envergonhado? Satanás foi envergonhado. Envergonhe Satanás quando alguém lhe ferir, quando alguém lhe machucar. Você entende sobre perdão, você entende sobre amor, e você sabe que quem vai criar problema não é o seu irmão, nem é sua irmã, nem é seu parente, nem é ninguém. Porque nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Nossa luta é contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Quantos creem, digam amém. Nós precisamos aprender a andar com Cristo. Nós precisamos aprender. Jesus nos ensinou e todo dia Ele quer ouvir da gente se nós aprendemos. O próprio Jesus, Ele fala muito de perdão e no Pai Nosso Ele deixou escrito. Pai Nosso é uma oração universal, onde todos conhecem. Ele deixou escrito em Atos capítulo 9, versículo 13. Abra aí, Atos capítulo 9, versículo 13.
Gamaliel, ele não bebeu das fontes de Gamaliel, e agora ele passa a seguir aquele homem chamado Ananias, por quantos anos? 14 anos, dando testemunho em todos os lugares, ao lado de Ananias. Eu creio que alguns poderiam dizer bem assim, mas como pode um doutor do Sinédrio, convertido ao cristianismo, andando lado a lado com um indouto e dando testemunho por onde vai? Chegou o tempo que ele aprendeu tanto das coisas de Cristo, que ele aprendeu tanto das coisas do Espírito Santo, que ele disse, olha, eu estudei nas fontes de Gamaliel, na melhor universidade que tem, mas eu troco tudo isso pelo que eu aprendi com este homem simples chamado Ananias. Porque o que ele me transmitiu das fontes do Espírito Santo é realmente algo poderoso. Gente, o que você está aprendendo é algo que vem do Espírito Santo de Deus para a tua vida. É algo que vai fazer uma chama se acender, porque você está aprendendo sobre amor e sobre o perdão, de como andar com Cristo Jesus. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. A pergunta é, e você sabe? Ou você ainda continua errando? Porque quem sabe, não erra. Quem sabe, bota em prática o que o mestre ensinou. Amém? Mas se você continua errando nesse mesmo ponto, se você continua rejeitando os pontos do amor e os pontos do perdão, o próprio mestre vai estar dizendo, pai, perdoai-lhes, eles ainda não sabem o que estão fazendo. Nós estamos aqui caminhando para as regiões celestiais. Nós estamos aqui aprendendo a caminhar com Cristo Jesus. Nós estamos aqui sendo transformados a cada dia. Nós estamos aqui para deixar que Cristo apareça em nós e que nós possamos desaparecer, a tal ponto que quando nós olharmos para o espelho, nós possamos dizer, já não vive eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nós estamos aprendendo. Falar de perdão, a Bíblia está cheia. É um dos ensinos poderosos na Bíblia, em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, no versículo 5. Está escrito o seguinte, Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Você vê as cartas às igrejas de Apocalipse. As cartas, 7 cartas. Em todas as 7 cartas, Jesus, ele trabalhou o perdão. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, ele falando à igreja de Éfeso, ele diz, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém? Ele fala de arrependimento, ele fala de perdão, ele fala de santidade. Ele está mostrando à igreja de Éfeso que ela pode andar em outro sentido. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 16, ele fala à igreja de Pérgamo da seguinte forma, portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A espada da boca de Deus nada mais é do que a própria palavra de Deus que está em suas mãos. E ele diz, a palavra que julga você, não sou eu, é a palavra que julga você, é a palavra que abençoa você, é a palavra que cura você, é a palavra que aperfeiçoa você, é a palavra que leva você ao céu, e é a palavra que está disponível a você, a cada um de vocês. Nós precisamos aprender. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, ele fala para a igreja de Tiatira, ele diz assim, na igreja de Tiatira, no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. No versículo 21, ele diz, dê-lhe tempo
para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. No versículo 22, ele diz: por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Aqui ele está falando, não é só do adultério literalmente falando, é do adultério espiritual, onde você começa a escutar coisas que agradam a você, mas desagradam a Deus. Nos últimos dias virão sempre alguns profetas, alguns falsos pastores, e eles trarão algo que vai agradar você. Eles não vão confrontar as pessoas, porque eles querem uma aglomeração de pessoas dentro das igrejas, que eles não possam confrontar, para que essas pessoas permaneçam ali, reunidos. Mas Deus está dizendo: confronta cada um deles, transforma cada um deles, pela palavra, a palavra que transforma, a palavra que exorta, a palavra que modifica o caráter desse homem. Ela é como uma faca, uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. As pessoas precisam ser transformadas. E diz a palavra de Deus que nos últimos dias muitos não vão querer ouvir a sã doutrina, porque ela será como um comichão nos ouvidos. Amém? Mas nós queremos ouvir o nosso Deus falando, o nosso Deus nos exortando, o nosso Deus nos cutucando, para que nós possamos aperfeiçoar cada vez mais os nossos passos em direção aos céus. Diga amém. Em Apocalipse capítulo 3, no versículo 3, ele fala à igreja de Sardes, e ele diz assim à igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 3: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e se arrependa. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Mais uma vez ele fala: arrependa-se dos seus maus caminhos. E nós tivemos aí o período de pandemia, nós tivemos o período aí de Covid, mundialmente conhecido, e uma das coisas que mais foi lida por todos os sacerdotes e por todos os crentes, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, foi o texto que muitos pregadores terminaram usando. O que é que vai dizer 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14? Vai dizer exatamente isso: se a minha igreja se arrepender dos seus maus caminhos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ele estava dizendo: a igreja precisa se arrepender. A igreja precisa se arrepender, e a igreja sou eu e a igreja é você. A igreja precisa se arrepender da maneira que ela está caminhando, da maneira que ela está se comportando diante de mim, da maneira que ela está procedendo diante de mim, da maneira que ela está falando diante da minha face, da maneira que ela está olhando os ensinos sagrados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quando nós olhamos também na igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 19, ele fala também de arrependimento. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, olha o que diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Ele estava falando com a igreja de Laodiceia, ela precisava se arrepender. Deus falou com todas as 7 igrejas, Deus falou com os discípulos, Deus falou com o povo através do próprio Pai Nosso, e Deus está falando continuamente com todos nós: arrependam-se. Eu sou Deus Santo, ande na minha presença e sede santo. Nós precisamos crer nas verdades de Cristo Jesus.
Nós precisamos amadurecer sobre o perdão e sobre o amor. O perdão é uma chave que abre portas. O perdão é uma chave que nos faz crescer. O perdão é uma chave que nos leva mais para perto de Deus. O perdão, gente, é infinito. Interessante isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas 17, versículo 3. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você, 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Versículo 15, no versículo 5 tem algo interessante. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Por que os discípulos disseram aumenta a nossa fé? Quando Jesus, nesse texto, olhou para os discípulos e disse, perdoai-lhes 70 vezes 7. 490 vezes perdoe o teu irmão ao dia. Ele estava simplesmente dizendo, o perdão é infinito. Se o seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, e vier até você e disser, eu estou arrependido, perdoe-lhe e caminhe com ele a 2ª milha. É fantástico esse texto, porque quem escreveu isso, ele cumpre a promessa. Nós falhamos com Deus, muito mais do que isso, diariamente. Muito mais do que isso, diariamente. Nosso coração muitas vezes está corrompido. Nosso coração muitas vezes está cheio de ciúme, está cheio de soberba, está cheio de coisas que não agradam a Deus, e mesmo assim nós estamos dizendo, estou arrependido, estou arrependido, estou arrependido, estou arrependido. E Deus está dando tempo para que o arrependimento sincero, genuíno, venha sobre nós, porque Ele entendeu o que Ele disse na cruz do Calvário. Ele é Deus, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por que demoramos muito a perdoar uma pessoa? Por que demoramos muito remoendo sobre o perdão? Quando Jesus, naquele momento, ali na cruz, depois de ter sido escarnecido, humilhado, jogaram pedra sobre eles. Na hora que ele estava levando aquela cruz pesada, sendo açoitado, pessoas jogavam pedra sobre ele. Ele não morreu como um justo. Sabia disso? Ele morreu no lugar de um outro ladrão, de um outro assassino. Ele ocupou o lugar de Barrabás. Ele foi trocado por Barrabás. Ele foi à cruz injustamente. Amém? Ele foi à cruz injustamente. Glória a Deus. E quando ele foi à cruz injustamente, o que aconteceu? Ele simplesmente olhou para aquele povo e ele disse: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Amém? Eles não sabem o que fazem, mas eu e você sabemos o que estamos fazendo. Que esta noite seja uma noite de perdão para todos nós. Que esta noite venha quebrar as entranhas do nosso ser. Que nesta noite o Senhor possa estar falando aos nossos corações de uma forma tão poderosa que eu possa sair daqui completamente transformado.
leve espiritualmente. Que o Senhor possa me abraçar de uma forma tão grande, que eu possa dizer assim: Deus, muito obrigado pelo teu imenso cuidado, pelo teu imenso amor, por aquilo que o Senhor está fazendo comigo, por aquilo que o Senhor está fazendo com meu irmão. Eu quero olhar para cada um de vocês, eu quero olhar para cada um dos que estão aqui sentados nesta noite, e como pastor de um rebanho que Deus me confiou, de pessoas que se transformaram em amigos, em irmãos da mesma fé, que nós sofremos juntos, que nós nos alegramos juntos. Eu quero dizer para vocês, me perdoe, se em algum momento eu feri a cada um de vocês. Me perdoe, se em algum momento eu liberei uma palavra a algum de vocês. Às vezes fazemos sem noção do que estamos fazendo. Às vezes o fazemos sem pretensão de fazer aquilo, mas o fazemos. E quando chega uma mensagem como essa, ela tanto vale para mim, como vale para você. Eu quero nesta noite dizer para você, me perdoe. Eu amo cada um de vocês, do fundo do meu coração. E eu creio que o mesmo Deus que está aqui comigo está com vocês. E o mesmo céu que está reservado para mim, está reservado para cada um de vocês. Eu queria que vocês ficassem de pé, porque eu quero orar por cada um de vocês nesta noite. Eu quero orar, eu quero abençoar a vida de cada um de vocês. Já são abençoados, o próprio Deus já os abençoou, o próprio Deus já derramou bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de vocês. Vocês são a excelência de Cristo Jesus, vocês são o melhor de Cristo Jesus, vocês são aqueles que Jesus escolheu a cada um, para que vocês estivessem juntos, pensando no mesmo céu que eu também penso com vocês. Eu queria que o Ministério do Louvor viesse aqui, nós vamos louvar um cântico, e enquanto isso eu queria que você baixasse sua cabeça, fizesse uma reflexão, fizesse um agradecimento a Deus, pelo cuidado que Ele tem com você, pelo cuidado, pelo imenso amor que Ele tem com você. Eu já feri tanto a minha esposa, eu já machuquei a minha esposa com palavras, eu já feri os meus filhos com palavras, eu já feri os meus filhos até com ações, eu já os machuquei com ações, e eu louvo a Deus, porque Deus nos ensinou o perdão, Deus nos ensinou o amor, Deus nos ensinou a vivermos tão somente este Evangelho. E eu louvo a Deus pelo perdão que eu já recebi da minha esposa, dos meus pais, dos meus filhos e dos meus amigos. Eu louvo a Deus porque no meu coração não reside nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhuma ruga com quem quer que seja, porque o meu Deus me ensina a cada dia. E nesta noite, Senhor, onde estas vistas estão cabisbaixos, que o Senhor possa estar falando a cada um deles neste momento, Senhor, e que eles possam receber das tuas fontes a direção de estarem se perdoando e perdoando a quem quer que seja, tanto agora no presente como no passado. Alguém que machucou, alguém que feriu, alguém que trouxe marcas profundas, alguém que desferiu golpes certeiros com palavras que rebentaram estes corações. Que estas pessoas sejam liberadas nesta noite. É o que nós te pedimos, Senhor. Libera no mundo espiritual perdão,
para todos. Libera. Mostra a essas pessoas nesta noite, Senhor, que o Senhor se faz presente neste lugar. E que o Senhor é aquele que transforma os corações humanos. Não há nenhuma vergonha, Senhor. Não há nenhuma vergonha em colocar o Teu Evangelho em evidência em nossas vidas. Que hoje seja uma noite de apagarmos transgressões, palavras, atos, atitudes e omissões. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, enquanto estamos meditando, enquanto estamos fazendo essa reflexão com o Senhor da glória. Aleluia. Esse é um novo tempo sobre a